noite, eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós iremos falar de um tema muito interessante mesmo, que é realmente o que compõe uma empresa. O que compõe uma empresa para você, né? E aqui a gente vai abrir um pouco esse espaço para a gente falar muitas coisas que temos visões diferentes, né, uns dos outros. E realmente uma empresa, ela é composta por produtos, serviços, todos nós sabemos disso, né? Ela é composta de uma estrutura física também. Ela é essencialmente composta por pessoas. E nós temos como esse tema, né, principal, pessoas em todos os momentos de nossas vidas. E isso é muito importante nós deixarmos claro, efetivamente. Por quê? Porque essas pessoas, elas organizam, basicamente, né, departamentos, né? Cada qual tem as suas interligações através de pessoas. E todo esse propósito dentro da empresa, ele é comum para todas as empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte. E quando nós levamos esse assunto, né, essa proposta de dizer que toda a empresa, todos os lugares são compostos por pessoas, e cada departamento ele é organizado por pessoas, então nós encontramos diversos tipos de profissionais. E quando nós encontramos determinados tipos de profissionais, nós começamos a ver diversos cargos que aí se compõem através dessas pessoas. E isso é muito importante levar em consideração, porque qual é o propósito da empresa? Vender os seus produtos. Qual é o propósito de cada pessoa que está dentro do seu departamento? Compor a sua estrutura, fazendo com que cada departamento tenha a sua propriedade enquanto pessoa. Cada pessoa, ela vai compor através do seu cargo, através das suas habilidades, dos seus comportamentos, ela vai compor a execução desse departamento. Então, ela vai ter uma execução operacional através desse departamento. Mas quem compõe essa atividade operacional? São pessoas. Então, o que realmente dá vida, né, e movimento a essa empresa são as pessoas. Onde eu quero chegar com tudo isso, né? Funções descritas, organogramas, conjunto de comportamentos, opiniões, habilidades, tudo isso gera a produção de um produto, gera a evolução de uma empresa no mercado. Porém, quando nós temos esse contexto todo que eu estou dizendo aqui, o grande desafio, na verdade, ele é feito através da arte da gestão. Ou seja, a gestão de uma empresa, ela é feita por pessoas e se essa gestão não for bem conduzida, basicamente ela não terá efetivamente esse domínio desta amplitude que nós chamamos de habilidades comportamentais da liderança. Então, quando a gente fala sobre diversidades de características, nós estamos falando de uma forma genérica, mas ao mesmo tempo nós temos que compor, digamos assim, essa harmonia dentro desse departamento
E cada qual, né, em suas habilidades, em seus comportamentos, na sua harmonia diante da equipe, ela traz resultados basicamente esperados, né? Porque é para isso que nós trazemos cada profissional para executar dentro da sua área as suas habilidades, se desenvolverem efetivamente dentro deste parâmetro, né, de empresa, porque cada empresa tem uma forma de ser. Muitas vezes nós olhamos os resultados de cada departamento e nós vemos os processos acontecendo, mas você olha assim, você fala, nossa, tal departamento, o financeiro, o RH, vendas, operações, cada qual eles têm um tom dentro da empresa. Mas as empresas buscam profissionais para fazer uma harmonia, né? Uma harmonia geral de todos esses departamentos, para que as pessoas se sintam bem em trabalhar dentro desta empresa. E quando nós trabalhamos desta forma, né? Quando nós buscamos profissionais dentro do mercado de trabalho, para que eles executem efetivamente as suas tarefas dentro dessa empresa, nós exigimos muitas vezes comunicação eficaz, comunicação clara, líderes que trabalham efetivamente dentro desse contexto para harmonizar tudo isso, respeito mútuo, né? Que nós obtemos basicamente um comportamento, ou nós buscamos, né, esse comportamento nessa liderança para fazer com que eles valorizem, né, o desempenho de cada profissional dentro dessa área. E quanto ao bem-estar de tudo isso, muitas empresas a gente percebe que prezam por esse bem-estar. E quando as pessoas elas se sentem ouvidas, principalmente, elas basicamente elas são harmoniosamente, né, valorizadas em cada posição dentro dessa empresa. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje em dia, o que mais você vê na internet, principalmente, são pessoas que trazem, né, buscam e trazem harmonização, ou seja, nós temos pessoas que valorizam o departamento que estão, que trazem uma harmonia para dentro dessa equipe. Mas muitas vezes nós encontramos muitos líderes que acabam não fazendo parte de todo esse contexto. E aí há um desarranjo em cada departamento, e esse desarranjo ele acontece diariamente de uma forma que nós, como profissionais que estamos ali sentados atrás de uma mesa, que nós como profissionais estamos ali desenvolvendo o nosso trabalho, mas nunca o líder vai estar contente com aquilo que ele está recebendo. E é muito interessante isso, por quê? Porque as pessoas vão para a internet, e a maioria delas vão para as redes sociais, né, de grande porte, onde elas fazem a movimentação de um líder tóxico, né? Elas falam sobre o líder tóxico, elas falam sobre um ambiente tóxico, elas falam sobre a falta de comprometimento desses profissionais, elas falam sobre a falta de habilidade, nem de comportamento, mas de habilidade desses profissionais em relação a serem ouvidos, né? No momento em que eles precisam ser ouvidos para que o departamento flua, para que o departamento possa crescer, para que a empresa possa crescer e para que esse profissional ele possa crescer.
O contexto geral de todas as empresas no que tange a fazer com que o funcionário se sinta bem dentro dela, faça parte de um contexto de harmonia, de desenvolvimento, de comprometimento, de entrega de resultados, a busca é muito grande. Mas no geral, quando nós ouvimos o funcionário ele gostaria de ter um líder que o ouvisse, que participasse dos seus processos também, que os deixasse mais em liberdade para uma produção de processos harmoniosos e que fizessem a parte de um resultado onde a empresa realmente busca tudo isso. Mas gerir emoções, gerir etapas de processo, gerir de uma forma sendo ouvinte, gerir entendendo o outro, o autoconhecimento, entender-se, entender o outro, para que essa harmonia aconteça e que o resultado apareça no final. Nós acabamos deixando um pouco a desejar. Quando eu digo nós, porque cada um de nós tem um pedaço dentro deste resultado. Quando você olha um todo, você pega uma marca, né, boa aí no mercado, uma marca líder no mercado, seja de qualquer produto, você se conecta ao propósito dela através do que ela transmite pelo seu marketing. Muitos dos líderes, eles sabem expressar efetivamente o que eles querem atrair dos seus consumidores. Quando você oferece um produto dentro de uma empresa, e quando eu digo produto dentro de uma empresa, não só uma marca, né? Aquela marca líder de bebida, de sabão, enfim, de comida, de alimentação no geral, o contexto de tudo isso vem através de uma empresa que tem um potencial muito grande, não só no marketing, mas tem um potencial por detrás dessas pessoas que estão fazendo essa empresa, estão levando essa marca adiante. As conexões, elas transformam o trabalho diário, basicamente, em contribuições significativas. Então, o que nós temos que criar, né, é um círculo virtuoso de pessoas motivadas, de pessoas que geram resultados, onde se fortaleça entre funcionários e empresa, que isso se fortaleça de uma forma que gere, né, parte desse sucesso. Se eu tiver um ponto dentro dessa empresa desfavorável, seja na parte de relacionamento interpessoal, seja na parte de desenvolvimento de profissionais, seja na parte onde nós, como líderes, temos um papel grandioso de extrair o melhor de cada funcionário, ou, antes de mais nada, antes de trazer esse profissional para dentro da empresa, entendermos na seleção que este profissional é especificamente o profissional adequado, nós temos muito mais chance de fazermos com que a marca ela flua. Muitas pessoas trabalham dentro de empresas pequenas e médias, digamos assim. E o contexto no bate-papo que você tenha com qualquer profissional dessas áreas é o mesmo. A liderança, ela não gera o sucesso dentro da empresa. O meu líder, ele não me ouve. O meu líder, ele me poda. O meu líder, ele tem a capacidade de mostrar para mim o quanto as minhas intenções dentro da empresa, elas não são bem-vindas.
Eu mostro total trabalho, né, para o meu líder, mas o meu líder não gera nenhuma bonificação em relação a isso. E quando eu digo bonificação, eu estou dizendo bonificações não de valores, espécie, dinheiro. Eu estou dizendo sobre bonificações de uma autoridade, sabe? De dizer para o funcionário o quanto ele faz parte daquele time, o quanto ele agregou efetivamente naquele resultado, o quanto ele trouxe de resultado para dentro da empresa, para dentro da equipe, o quanto a empresa está satisfeita com o trabalho dele dentro da equipe, naquilo que ele está gerando. E essa capacidade de se alinhar com o funcionário e do funcionário se alinhar com o líder é uma emoção maior que existe dentro de um departamento. Então, talentos, eles exigem serem vistos de todas as formas. Da forma de contribuição, da forma de remuneração, da forma de você graduá-lo dentro do seu posicionamento dentro da empresa e construindo esse ambiente onde cada peça, né, desse quebra-cabeça que nós transformamos em resultados, porque o resultado, ele basicamente é um quebra-cabeça e cada departamento tem uma peça. E essas peças precisam se encaixar. E diante disso, né, quando se forma o todo, né, o sólido, é basicamente onde nós conseguimos um resultado harmonioso, um resultado onde a empresa entende que aquilo foi inspirador. Cada peça dentro de cada departamento contribuiu para que aquele quebra-cabeça no final do mês estivesse pronto. Basicamente, as pessoas elas têm essa necessidade de serem vistas dentro de algo maior na sua profissão. Então, quando a gente gera esse resultado, basicamente, a gente está gerando aí um potencial muito maior do que fazer parte de uma posição dentro da empresa. Todo departamento, eu acho que basicamente em todas as empresas, eles só funcionam se tiver harmonia. Engraçado que quando a empresa ela monta uma empresa, ela monta os valores, ela monta o propósito, ela monta a missão, ela monta quais são, né, os valores que levam essa empresa à frente. E ela tem na cabeça dela, quando ela começa a montar tudo isso, ela tem na cabeça dela, basicamente, que pessoas ocupam algum espaço naquele momento ali. E quando ela gera essa visão que ela tem, né, do propósito dela, ela olha ali e ela fala assim, meu propósito é este, ok. Dentro do que ela gerar de propósito e de missão, e as metas que basicamente ela vai atingir em relação a atingir essa missão, então quais são as metas que ela tem que propor para cada departamento, para que no final do mês nós possamos atingir aquilo, basicamente é como se fosse inspiração para quem está dentro das suas posições. Quando essa carga ela vem para o RH, basicamente é solicitado para esse RH que ele faça a busca desses profissionais para ocupar cada posição. E você trazer profissionais de fora que vêm de outras empresas, com outros propósitos, com outra missão, com outros valores,
a gente acaba não atingindo o propósito da nossa empresa se nós não alinharmos efetivamente estes profissionais. Quando nós falamos sobre tudo isso, nós queremos dizer o quê? Nós queremos dizer que cabe ao RH um posicionamento muito maior do que um esforço para que esse profissional ele chegue até nós polido, para que ele chegue dentro da empresa melhor do que ele está chegando no mercado, para que quando ele ingresse dentro do departamento, ele tenha a visão que a empresa tem. Ele construa basicamente um propósito dentro da empresa, para que ele veja efetivamente quais são os valores que vão passar a ser os valores dele dia a dia. Isso tudo você não consegue fazer numa entrevista, baseando-se simplesmente num bate-papo de 1 hora, que seja 1h30, 2, né? Muitas empresas às vezes ficam até 3 horas conversando, né, esmiuçando bem quem é esse profissional que está chegando dentro da empresa. E isso é muito importante. Essa visão dessas pessoas é muito importante. Cada profissional que entra dentro da empresa, ele tenta mostrar quem ele é numa entrevista de 1 hora. Porém, eu digo para vocês, nem às vezes a pessoa estando lá há 1 ano, 2, você consegue efetivamente saber realmente quem ela é. Porque depende muito da situação, depende muito da pressão que ela vai receber, depende muito de quem ela é, depende muito do perfil profissional que ela tem, sim. Mas o perfil profissional que ela tem, quando ela chega lá com o currículo dela, que ela entrega para o RH, ela está entregando um pedaço de papel. Me desculpem os profissionais, né, bem-sucedidos, mas as pessoas quando elas vêm, obviamente elas vêm dentro de um terno, uma gravata, um tailleur, uma camisa. E essas pessoas, elas se mostram muito profissionais, com certeza. Elas mostram através dos seus acessórios, da sua vestimenta, ela mostra muito da capacidade que ela tem de se empoderar. Ela mostra muito a capacidade que ela tem, um perfil de como ela se veste para ir ao trabalho. Mas naquele momento, ela não mostra efetivamente quem ela é como pessoa, muitas vezes, a maioria das vezes. Porque quando você contrata a pessoa, ela está dentro de uma sala e nesta sala, ela basicamente, ela tem um espaço de tempo para mostrar o seu profissional. O que é isso que a gente compra desse profissional? É isso que eu quero ver desse profissional. Quem é ele? Porque é ele que vai executar os trabalhos dentro da minha empresa. É ele que vai trazer um resultado para mim. Mas por trás desse resultado, por trás desse profissional, eu tenho uma pessoa. E esta pessoa é que deveria ser vista sobrepondo esse terno, essa gravata, essa camisa, esses acessórios, a sua postura, o seu colocar de ombros, né? E isso tudo, por detrás disso tudo, eu tenho uma pessoa, um ser humano. E é esse ser humano que no final vai sentar ali na mesa com os demais profissionais e vai sim colocar todo o seu papel ali naquele momento e executar todo um trabalho dentro e junto com esses profissionais. Porém, eu digo para você assim, vai ter um determinado instante que ele vai ter um líder acima dele. E este líder vai fazer cobranças. E esse líder vai colocar pressão. E esse líder, ele vai querer resultados. Ou este líder tem uma forma diferente de enxergar daquele profissional que entrou para trabalhar com ele. E como fica depois esses comportamentos mesclados? É algo assim fantástico quando você pensa que pessoas não são simplesmente pessoas dentro de um departamento.
É algo fantástico quando você olha para o time e você acha um time coeso, você encontra pessoas que se definiram bem na hora de definir papéis dentro daquele time, que extraem o melhor de si, trazem para o time, trazem para a empresa o resultado desejado. Mas a maioria das empresas não é assim. Quando você vai para a mídia, você entende cada profissional que está ali buscando um emprego, ou que ele coloca um artigo, ou que ele coloca um post dentro de um aplicativo profissional, né? Então você olha para tudo aquilo e você vê a amargura muitas vezes dentro de cada palavra que está naquele contexto, naquele artigo. Você enxerga um pouco desse profissional. E aí você fala, nossa Silvia, mas você está indo por um lado que você não está enxergando o profissional, o tanto que ele estudou, o quanto ele está contribuindo para a empresa. Sim, eu estou enxergando tudo isso. Mas os conflitos dentro de algumas empresas, eles acontecem efetivamente porque em algum momento ali, na seleção, ele não transpareceu um comportamento, uma emoção que pudesse vir a trazer este resultado que não chegou. Então, você tem uma seleção frustrada, você tem uma empresa que gastou um tempo em cima do profissional. E onde eu quero chegar com tudo isso, né? Digamos que eu queira chegar na parte comportamental do ser humano, para que este sim seja visto, para que quando as pessoas começarem a conversar com um candidato, elas darem muita ênfase, muito mais ênfase na parte emocional deste candidato, na parte não só do propósito, da visão, da missão, que isso é muito importante também para a empresa, mas da parte de como o ser humano que está ali naquele momento, naquele processo seletivo. É o ser humano que eu estou contratando. Ele sim vai dar conta através de todo o conhecimento e as habilidades que ele tem, mas as habilidades dele vêm através de emoções, as habilidades dele vêm através de comportamentos. E isso eu não abro mão de quando eu trago um profissional para dentro de uma empresa. Eu trago o profissional pelo comportamento, eu trago o profissional pelas habilidades. Eu vejo o profissional como sendo a pessoa que vai gerar dentro do time uma emoção positiva, que vai extrair de cada um o seu melhor como profissional, mas através das habilidades e comportamentos que esses profissionais têm dentro do time. E é isso que eu quero trazer para vocês sempre que eu venho diante aqui da tela falar com vocês. Não deixem o ser humano passar desapercebido dentro de uma entrevista. Ele é o ser mais importante que você tem vestido de um líder. Então, o propósito é trazer pessoas que estejam dentro da minha liderança, que compõem o contexto de habilidades, de emoções, mas que seja um ser humano, que seja o pai de família, que seja um filho, que seja uma mãe, né, que deixou seu filho em casa e foi trabalhar, mas que seja o profissional que você busca, o profissional que vai trazer uma harmonia, uma harmonização dentro do departamento e que esse contexto todo, ele vai saber harmonizar para chegar no resultado que a empresa quer. Então, não vamos esquecer daquela pessoa que está vestida dentro de um terno, de uma gravata, de uma saia, de uma camisa e que traz ali dentro filhos, marido, dívidas, carro batido, seja o que for, né? Que muitas vezes nem se alimentou para chegar, para conquistar. Isso eu falo do executivo, as pessoas dentro do processo seletivo, que são pessoas que vêm para fazer processos dentro da área operacional também. Líderes que chegam para pegar pessoas que muitas vezes saem para pegar seus ônibus de longe e aí chegam para trabalhar totalmente irritados. Isso não vai vir dentro do currículo, mas você tem que ter essa habilidade e esse comprometimento de fazer com que ele dê o seu melhor e estabilizá-lo emocionalmente dentro do grupo também. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Meu nome é Silvia D'Amico,
Eu sou profissional da área de desenvolvimento humano e peço a vocês que sigam as redes sociais da TV Humana e que vocês curtam os nossos programas aqui na TV Humana. Deixo vocês com uma excelente noite e que vocês reflitam sobre o nosso tema de hoje.